Muito boa noite, gente. Deixa eu ajustar aqui. Estão escutando aí? Tá bom. Antes de mais nada, boa noite de novo a todos, né? Eu já dei vários boas, já abracei as pessoas aqui. Enfim, cidade pequena é bom que a gente conhece um monte de gente, né? Quanto tempo eu não vejo o Wagner, né? Isso aí, muito tempo. Mas, enfim, conheço vários rostos aqui. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do 13º seu para participar dessa 46ª Semana Espírita. Muito obrigado. E é essa casa espírita que me recebe já há quanto tempo, né? Eu me sinto muito à vontade nessa casa espírita aqui também, tá bom? Bom, e vamos falar hoje nós vamos falar sobre reforma íntima à luz do Espiritismo. Um tema fácil e difícil ao mesmo tempo. Fácil porque nós nos reformaremos de qualquer jeito, espiritualmente falando. E difícil porque o como é que é difícil. A estrada, dado ainda nosso estágio evolutivo, ainda tem alguns percalços, a gente tropeça um pouco. Mas para nos ambientarmos nessa situação, eu trouxe um exemplo, mais ou menos como Jesus fazia, né, de uma parábola, né? Quem sou eu para fazer parábola igual Jesus? Mas só para a gente se ambientar onde a gente se situa. Vamos imaginar uma grande estrada que a gente não vê o fim. Uma estrada muito larga, em que a gente já vem trilhando há muito tempo. E a gente ainda vai ter que trilhar durante muito tempo ainda. Só que de quilômetros em quilômetros ou de tempos em tempos existe um desvio. Ou à direita ou à esquerda, não importa, mas um desvio lateral. E existem duas cancelas. Uma cancela que abre-se para a gente seguir em frente e outra que se abre para nós pegarmos um desvio lateral, nunca para baixo, para o lado. Essa interface entre a estrada e o desvio é muito longo e representa a atual situação do nosso planeta, onde nós estamos numa grande transição planetária. Então, imagina que nós estejamos numa esquina muito larga, né? Onde nós, pouco a pouco, a gente vai vislumbrando essa nova cancela que vai nos levar esse caminho à frente, e a gente do lado, a gente vê uma outra cancela aqui do lado. Então nós temos duas situações, ou a gente segue em frente, ou vai para o lado. E essa cancela à frente, ela vai abrir desde que nós tenhamos as condições de atravessá-la. E a gente vai ganhar mais oportunidade à medida em que a gente vai se aproximando daquele destino final. Então a gente tem que olhar para trás, já passei por aquele caminho. O que tem à minha frente? Eu tenho que me adaptar àquele caminho que está à frente. A gente precisa se reformar. É nesse ambiente que a gente vai conversar hoje. Nessa perspectiva de que a gente vai se reformar, de uma forma ou de outra. Mesmo que a gente pegue o caminho lateral. Quantos de nós aqui não estamos nesse caminho? Mas a lei de Deus, a lei de progresso, ela é inexorável. De uma forma ou de outra, nós voltaremos a esse caminho principal e seguiremos em frente. Aí é que vem a grande odisseia. Aí é que vem o grande desafio. Porque a gente vai chegando próximo da cancela que vai abrir para nós seguirmos em frente. E aí? Atingimos a reforma necessária? São perguntas que a gente nós não teremos as respostas hoje. Mas com certeza nós pensaremos um pouquinho mais a partir de hoje. Tá bom? Como diz o tema... Caramba, ele me ensinou...
O azul? Isso aqui. Bom, reforma íntima à luz do Espiritismo. Se é à luz do Espiritismo, nós vamos analisar esse tema filosoficamente, cientificamente, um temperinho só, tá? E moralmente. Então nós vamos analisar sobre esses três aspectos. E do ponto de vista espírita, eu trouxe uma afirmação de Kardec que fala o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Eu vou destacar ali, ao longo da nossa conversa de hoje, 3 verbos. Vamos falar só sobre esses 3. Vamos falar em transformação, esforço e domar. É a partir daí que a gente vai conversar um pouquinho sobre reforma íntima. Bom, primeiro a gente precisa entender o que é reformar. Tem vários significados. Cada vez que você está na internet tem... Enfim, eu peguei uma média, sabe, gente? Assim, não dá para ser... Então a média diz o seguinte: mudança introduzida em algo para fins de aprimoramento e obtenção de melhores resultados. Isso leve esta descrição, esse significado para o nosso espírito. Então, do ponto de vista de o que a palavra significa, né, eu tenho que mudar, é para um fim de aprimoramento e para obter melhores resultados. Simples, né? Mas é difícil a beça. Muito difícil. E aí a gente imagina que eu quero me reformar. Eu vou simplesmente demolir totalmente a casa e vou fazer uma casa nova. Imagina o seguinte: eu quero reformar aqui o Aristides Silva. Eu vou colocar todo esse prédio abaixo e vou fazer outro. Esse não é o entendimento de reformar. O reformar é você vai mudando o que você identifica que pode melhorar e vai colocando coisas, você vai agregando coisas. Possivelmente esse prédio aqui tinha 2 andares, não sei, mas deve ter um 2º andar hoje. Então foi colocado mais um andar. Mas as bases são as mesmas. Então, quando a gente fala em reformar, vamos falar do espírito, eu não vou simplesmente apagar aquele espírito, demolir aquele espírito e fazer um outro. Por um motivo muito simples: nós não temos, graças a Deus, como desfazer a obra do Criador. Imagina, Deus nos criou simples e ignorantes, para que nós fôssemos aprendendo e conseguindo, através dos nossos esforços, aprender coisas novas, nos melhorarmos, nos reformarmos. Aí, por uma questão de, eu quero mudar tudo, não vai. Então, a primeira coisa que a gente tem que lidar é o seguinte: eu sou uma criatura de Deus. Eu não tenho que me arrepender do que sou. Eu tenho que me melhorar. Porque o que eu sou, eu vou continuar sendo filho de Deus. Não tem como eu desmontar o meu espírito e fazer um outro novo. Eu vou agregando coisas a esse espírito. E não simplesmente mudando ele. Eu não posso deixar de ser o Antônio. O Antônio já tem milhares de anos de vida, milhares de anos de experiência. E era após era, séculos após séculos, não sei quanto tempo eu tenho. Eu vou agregando valores, eu vou agregando conceitos que me ajudam cada vez mais a ter aquela cancela que vai seguir a estrada à frente aberta. E lembrando o seguinte: já passamos por outras cancelas. O fato de nós estarmos aqui também é uma questão de que a gente já passou por algumas cancelas. Não é à toa que a espiritualidade fala o seguinte: nós estamos na nossa melhor encarnação. Então, de uma forma ou de outra,
A lei do progresso está atuando. Nós ainda estamos seguindo em frente. E a gente imagina o seguinte, a providência divina me deixa solto. A providência divina, como não poderia deixar de ser, ela é extremamente sábia. E ela dá todas as condições para que a gente, na carne, a gente consiga perceber essa necessidade de reforma. Vamos falar um pouquinho de ciência? Há muitos anos atrás, quem já leu o livro A Caminho da Luz, escutou falar dos capelinos. Nós ainda, encarnados e num corpo ainda muito rude, nós não tínhamos uma capacidade de discernimento que nós temos hoje. Os capelinos vêm à Terra porque não passaram pela cancela da evolução do planeta deles, vieram para cá. A cancela deles não abriu e abriu para o lado, eles vieram para cá para ajudar a gente. E aí a gente desenvolve uma parte do cérebro material que ajuda no perispírito também, que é... deixa eu ver se eu acertei. Acertei. Que é esse... Não vai marcar. Que é aqui, ó, o córtex pré-frontal. Esse é o molinho de ciência que nós vamos ter hoje. Porque é essa parte do cérebro que replica também no perispírito, que nos dá essa visão de moralidade, de entender o meio ambiente e falar o seguinte, não, isso eu posso ou não posso fazer. Eu posso tomar essa ou aquela decisão. Isso é que nos dá essa capacidade. Porque Deus não seria justo de nos cobrar, vamos por assim dizer, palavras minhas, que nós evoluíssemos se Deus não nos desse os meios. Então, hoje, nós temos um cérebro no plano material e que se replica no plano espiritual, que nos dá discernimento muito mais preciso do certo e do errado. Gravem isso, o discernimento do certo e do errado. E hoje em dia, olha, eu estou falando de milhares de anos, nós temos todas as ferramentas neste corpo que está aqui, para que a gente faça as escolhas certas. Só depende de um pouquinho de esforço nosso, que é o que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. E a gente pergunta o seguinte, o que transformar? Nós temos algo em torno de 8 bilhões de habitantes nesse planeta. Se nós perguntarmos aos 8 bilhões, cada um diz assim, eu tenho que me transformar, eu tenho que melhorar nisso, eu tenho que melhorar naquilo. Cada um vai ter uma meta. Ou não. Ou vai achar o seguinte, eu estou bem assim, eu não preciso mudar, eu estou no meu melhor eu. Não tem problema, ele vai mudar de opinião. Tenha certeza disso, ele vai mudar de opinião. Sabe por quê? Existe uma questão no Livro dos Espíritos, 919a, quando Kardec pergunta para os espíritos, e quem responde é nada mais do que Santo Agostinho. E Kardec pergunta assim, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Aí os espíritos respondem, um sábio da antiguidade volou disse, conhece-te a ti mesmo. Só que Kardec não se satisfazia com essas respostas assim, tá bom, e como é que eu faço? Aí Kardec pergunta, conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Kardec chegou para os espíritos assim, tudo bem, eu tenho que me conhecer. Eu tenho que me conhecer. Como? Aí, Santo Agostinho dá uma dica simples. Simples. Santo Agostinho simplesmente fala o seguinte, quando ele chegava de noite em casa, ele refletia se durante o dia
alguém não concordava com ele, né? Ele se interrogava, né? Será que ele fez alguma coisa que não era adequado com o dever? Será que não tinha ninguém que se queixar dele? E ele vem com uma conclusão interessantíssima, né? Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Então a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: eu tenho que me reformar. O que eu tenho que reformar? Mais uma vez vou usar o Aristides Silva como exemplo. A gente chega aqui no Aristides Silva, ou então assim melhor, olha, tem que fazer uma reforma no Aristides Silva. Aí chega para um engenheiro, tá bom, aonde fica o Aristides Silva? Onde é que está o prédio? É ali, perto do Rua Muqui, eu esqueci o endereço aqui, gente. Rua Muqui, eu esqueci o número. Tá bom, já tem a localização, mas vem cá, mas o que você quer reformar? O engenheiro não tem que vir aqui saber o que tem que mudar? Então, se eu quero me reformar, a primeira coisa que eu tenho que saber é o seguinte: o que eu tenho que me reformar? Só que eu preciso encarar isso com coragem. Porque eu costumo dizer o seguinte: se olhar no espelho todo dia e ver a nossa face, não quer dizer que nós vejamos o nosso espírito. E a gente tem que se olhar por dentro. Tem que fazer de forma análoga o que Santo Agostinho disse que fazia. Eu tenho que fazer uma reflexão. O que eu posso melhorar? A quem eu estou afetando negativamente? A quem eu estou ajudando? Porque a gente sempre fala assim do negativo, né? Mas a gente também faz coisa boa, né, gente? Não vamos também só falar que a gente faz. A gente comete equívoco, a gente acerta muito também. Mas naquilo que a gente se equivoca, a gente tem que se melhorar, tem que se reformar. E aí surge uma dificuldade ímpar que todos os espíritos colocam para a gente. A gente se olha no espelho, olha a nossa alma e diz assim: eu tenho que ser mais dócil, eu tenho que ser menos irascível, aquela pessoa que é muito aborrecida. Não. Eu tenho que, de repente, escutar mais os outros, ter paciência. Poxa, mas se eu fizer isso aí, e aí, como é que eu fico perante as pessoas? Poxa, eu vou mudar? Aí tem duas palavrinhas que os espíritos falam toda vez para a gente. Chama-se orgulho e vaidade. Mas eu vou... Não, isso eu não posso mudar. Aí a gente mesmo identifica que tem que mudar, mas assim, não, mas isso eu não quero. Bom, você já identificou. E por que você não muda? O orgulho é como se fosse imagina um pedregulho enorme no meio dessa estrada que eu falei. E a gente, às vezes, não quer contornar ela. Fica ali, mas eu tenho uma pedra no meu caminho, eu não consigo ir à frente. Mas dá a volta. Deixa o orgulho de lado. Lembra? Isso é muito comum a gente falar isso, né? Deixa o orgulho de lado, passa de lado. É difícil? Antônio, você fala isso que você faz. Não faço não. Não faço não. Muito difícil a gente fazer. E a gente às vezes imagina que quando o expositor fala que ele faz, né? Quer dizer, o único que fazia, o que falava foi Jesus. O único que exatamente falava e fazia foi Jesus. O restante da humanidade está no caminho. Um dia nós seremos assim, mas por enquanto a gente ainda tem dificuldade de falar e fazer. Então, é importante que a gente saiba o que transformar. E pode ser uma coisa pequena, pode ser uma coisa grande, complexa, não importa. A gente deve começar em algum ponto. Mas agora eu quero ser, no caso das mulheres, Madre Teresa de Calcutá. Gente, menos. Quantos anos aquele espírito trabalhou para chegar aonde ela chegou? Eu quero ser Chico Xavier. Quantos anos aquele espírito trabalhou para chegar onde ele chegou? Tá bom, se você conseguir, ótimo, meus parabéns. Mas a gente também não deve se instabilizar buscando uma coisa que a gente não pode ter. Comparando de novo com Aristides Silva,
eu quero construir em cima dessa estrutura um prédio de 20 andares. Não vai dar, vai cair. Vai cair. Eu tenho que fazer uma transformação tal nas bases deste imóvel para que eu consiga elevar um prédio de 20 andares. Eu tenho que ter uma preparação. A mesma coisa para o espírito. Eu preciso me preparar para isso. E para isso a gente tem as dezenas e as centenas de encarnações, para que a gente vá se preparando pouco a pouco, até o ponto em que a gente vai chegar numa encruzilhada, vai olhar para trás. Eu acho que eu posso passar. Vamos seguindo. O outro ponto importante é que esforço empregar. Qual a força que eu vou botar? Qual é a força de vontade que eu vou colocar na minha reforma íntima? Aí tem uma coisa interessante aqui, que essa passagem de Lucas, ela é, palavra minha, ela é cruel. Porque Lucas fala o seguinte, né? Quanto muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Se nós pegarmos aqueles hominídeos lá antes dos capelinos, eles tinham uma responsabilidade em não se reformar. Caminhamos um pouco mais na história, Idade Média, início do século, nós tínhamos algumas informações que não nos deixavam avaliar direito o cenário, em que pese, lá 2000 anos atrás, teve um espírito, acredito que todos saibam, né? 2000 anos atrás, quem encarnou aqui, né? Jesus, né? Que ele falou o seguinte, gente, olha só, não é bem assim que vocês estão pensando, não. Olha, sejam mais fraternos, Deus não é guerreiro, Deus é Pai. Façam mais caridade, ame a seu próximo. Está tudo lá, 2000 anos atrás. E a gente ainda está no processo, tá bom. Mas a cancela está chegando. Nunca esqueçam da imagem da cancela. E aí vamos imaginar nós espíritas, terceira revelação, não foi nenhum homem que trouxe a informação, foram vários espíritos. Inclusive, Kardec coloca que o grande diferencial da revelação foi essa. Vários espíritos, através de vários médios, de vários locais, através das mesmas perguntas, deram as mesmas respostas. Ou seja, eu tenho um processo validado, em que disseram o seguinte, olha, vocês não têm mais justificativa para dizer que não sabem. Então hoje nós sabemos as consequências morais das nossas escolhas equivocadas. Então se nós sabemos, porque tem um softwarezinho dentro do nosso cérebro chamado consciência, que ela fica o tempo todo ali, tchim, 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 que por mais que a gente feche os ouvidos, a gente vai escutar a consciência. Está lá dentro. Eu fiz alguma coisa equivocada. Tá bom, tá tudo certo. Não tá não. Algum dia, alguma hora, em algum momento, você vai dizer assim, vacilei. E aí você vai ter que corrigir aquilo ali. Porque eu sinto muito, vou contar uma coisa para vocês, não contem para ninguém. Está gravado, enfim, vai ser um spoiler. Tudo que nós fizermos contra a lei de Deus, nós teremos que reparar. Tudo. Não há 1 milímetro da lei de Deus que a gente não cumpra, que a gente não tenha que reparar ou cumprir. Nada. Nada. Por isso é que Deus nos instrumentaliza com tudo que é possível para que a gente siga as leis. Simples assim. E se reformar faz parte do processo. Não é o objetivo. É o meio. Mas um meio extremamente necessário. Então nós espíritas
longe de sermos melhores do que qualquer um, não é isso que eu estou falando. Mas nós assumimos uma responsabilidade ímpar quando nós adotamos a doutrina espírita. Porque nós acessamos informações que boa parte da humanidade não tem disponível de forma fácil. Não tem um livro. Ali você pega ali o livro dos Espíritos. Algumas culturas não têm isso. Tem até outros métodos. A gente não vai imaginar que Jesus deixaria metade do planeta ao Deus dará. Então, cada parte do planeta, cada cultura tem o seu avatar que, em síntese, fala a mesma coisa. Ame o seu próximo, seja benevolente, em cada parte do planeta. Nós não estamos órfãos em termos de humanidade, de forma nenhuma. Todos nós, nesta humanidade, neste planeta, temos orientação. Isso cabe-nos ter um momentinho só para escutar. Só um momentinho. Pouca coisa. Um outro ponto a ser avaliado nessa questão do esforço a empregar, né? É o contrário. Se eu conheço o esforço e não faço, isso é pior ainda. Eu sei que eu tenho que fazer o esforço, não faço, isso se soma. Além da necessidade de eu me reformar, o fato de eu não seguir o esforço também é como se fosse sabe aquele xizinho, quando a gente está na escola, a professora lá bota um xizinho, esse cara aqui podia se esforçar e não se esforçou. Antônio, mas e aí? A humanidade não está assim, não faz, vai fazer. Com certeza vai fazer. De uma forma ou de outra, nós vamos nos esforçar para nos reformarmos. Obviamente, quem tomar a frente, beleza, passa primeiro. E quem ficar atrás. E sabe o que é legal? É que muitas das vezes, eu diria para você aqui, você abusado, que todos que tomam a frente, na maioria esmagadora, volta para puxar quem ficou atrás. Se fosse assim, Jesus não teria encarnado aqui. Se fosse assim, Bezerra de Menezes não estaria aqui nesse orbe ainda. Então existem evidências claras de que mesmo quando você avança, você volta para ajudar quem ficou na retaguarda. A literatura espírita é farta desses exemplos. E quantos de nós não estamos aqui fazendo isso? Encarnados e desencarnados. Só fazer um parênteses, provavelmente essas cadeiras vazias aqui, quem estava aqui como você falou na prece, né? Deve ter aqui, provavelmente, não sou médio não, tá gente? Estou, assim, o Antônio é evidente, né? Eu só não vejo nada, a não ser vocês. Deve ter aqui, como se fosse, sabe aqueles estádios, né? Aí os espíritos assim, olha, ninguém sentou naquelas cadeiras, vamos sentar ali embaixo, então cuidado, enfim, deve ter alguém, você deve estar com o braço em alguém, entendeu? Então, é só para a gente lembrar, fecha o parênteses, é só para a gente entender que esse verbo esforço, ele está no nosso espírito desde que a gente foi criado. Porque se nós formos criados simples e ignorantes, a gente vem empreendendo esforços para sermos complexos ao ponto que nós somos e não somos tão ignorantes. O esforço a gente já sabe. Tem que dar mais um passinho só. Pouquinho. E a gente vai ver o seguinte, isso não termina. Vou deixar para falar isso mais à frente. Como domar as más inclinações? E aqui eu vou trazer uma coisa para a gente pensar, né? Que também causa muita angústia. Domar ou ser domado. Porque muitas das vezes a gente deixa as nossas dificuldades domar a gente. Eu não consigo, eu sou assim. Você foi domado pela dificuldade. Nós fomos. Nós vivemos sendo domados pela nossa dificuldade. Você, em vez de vencer ela vence a gente. Faz parte do processo? Faz.
Mas isso um dia vai acabar. Com o esforço de quem? Nosso. A gente tem que entender o seguinte, a minha necessidade de reforma tem que ser maior do que esse atavismo de ser confortável, de estar confortável no equívoco. Porque é muito difícil da gente sair da zona de conforto. Isso é natural, isso é da nossa espécie ainda. Eu estou lá confortável, por que eu vou mudar? Nesse momento, nós somos domados pelas nossas imperfeições. E isso sem percebermos. A gente não percebe, porque isso já faz parte da nossa existência durante séculos. Nós somos domados pelas nossas imperfeições durante séculos. E a gente tem que inverter isso. Eu tenho que não ser domado, eu tenho que domar essa imperfeição. Lidar com ela. Olha só que eu não estou falando de expurgar a dificuldade, mas aprender com ela. Não deixar que ela me mantenha num estado de retrógrado, quando na realidade eu tenho que avançar. Eu tenho que domar isso e não deixar de ser domado. Isso é uma dificuldade muito grande. Porque primeiro você tem que reconhecer isso. Você tem que se conhecer para isso. Olha como é que o processo, olha como é que a frase de Kardec é uma lógica. Eu preciso empreender um esforço para que eu dome as minhas más inclinações e não seja domado. É muito comum a gente usar o domar quando você usa para um animalzinho pet, né? Ah, vou domar aqui, vou domesticar, né? E é um trabalho muito grande, porque o pet tenta te dominar, pula em cima de você, enfim, ele quer ser o alfa. Só que existem técnicas que você, senta, ele senta, não coma. A gente tem que fazer isso com as nossas más inclinações, eu sei, eu vou conviver com elas, mas eu vou dar o limite. Eu tenho que aprender a dar o limite. Isso faz parte do processo da reforma. A reforma íntima é um processo, e longo, gente, muito longo. Tanto é que nós estamos passando por ela ainda. E tem um outro aspecto, mais profundo ainda, que é dominar ou se encontrar. Tem uma coisa muito interessante quando a gente fala de reforma íntima. A gente fala assim, fulano é tão orgulhoso. A gente fala da dificuldade do outro. E eu não tenho que querer dominar isso. Eu não tenho que chegar assim, eu vou fazer isso de qualquer jeito. É se encontrar o que eu consigo fazer. Mais uma vez eu olho para dentro. Eu tenho que me aceitar. Não adianta a gente se conhecer e não se aceitar do jeito que é. Porque como é que eu vou empreender uma reforma se eu não tenho um ponto de partida? Eu quero brigar com aquilo. Eu não tenho que brigar com aquilo. Eu não tenho que brigar comigo. Senão a gente vai chegar à conclusão de que, poxa, eu vou ser uma pessoa 100% infeliz num mundo que já não tem felicidade. Começa por aí. Como dito no Evangelho segundo o Espiritismo, a felicidade não é deste mundo. Então eu tenho que me encontrar, saber o seguinte, olha só, onde que eu estou? Vamos se aceitar. Passa muito por isso, nós temos problemas sérios hoje no nosso planeta porque as pessoas não se aceitam. Mas acontece que eu fui uma coisa muito séria na sociedade, cometi algum equívoco muito sério. Tá bom. Isso passa por uma coisa chamada auto-perdão. Se eu não me perdoar, como é que eu vou tratar essa dificuldade? Como é que eu vou me reequilibrar com a lei se eu não me olhar no espelho e dizer o seguinte, me equivoquei, estou fraco, mas eu quero mudar, porque eu preciso, isso é bom para mim. Então essa coisa do domínio sobre si daquilo que a gente não domina, porque a verdade é essa, isso tem que ir aos tempos, a gente tem que se encontrar. Aí a gente vai entendendo determinadas passagens de Jesus em que ele, mas mestre, qual o problema?
Ele não tentava dominar nada nem ninguém. Ele fazia as pessoas se encontrar. Inclusive, nós estávamos conversando ali agora, no questão de Maria Madalena. Que exemplo maior? Maria Madalena simplesmente se encontrou. Se encontrou. Ela parou de brigar com o que ela era. Não. Agora eu vou ressignificar a minha vida. E fez uma reforma íntima. Eu tenho para mim, isso é uma opinião particular, tá? Se tem uma figura do Evangelho que representa a reforma íntima, é Maria Madalena. E a segunda, Paulo de Tarso. São as duas figuras em que a gente tem como exemplo de que se reformar é possível. Ah, mas Maria Madalena sofreu o bom sofrimento. Ela se encontrou. Ah, mas Paulo de Tarso ficou cego. Paulo de Tarso sofreu o bom sofrimento. Ele aprendeu muito. Se encontraram. Dois exemplos clássicos. E olha que se a gente for analisar aí, tem muitos mais de espíritos que se encontraram e houve um ponto facilitador na sua reforma íntima. Confiar no futuro. A gente pergunta assim, mas eu tenho que me reformar por quê? Essa palavra é cruel. Costumo dizer que o espírita deve minimizar o porquê e usar mais o para quê. Para que eu tenho que me reformar? Não é o porquê. O porquê ele é sempre passado. Sempre que eu falo porquê, eu estou olhando para trás. Sempre que eu falo para quê, é para o futuro. E aí, eu digo que eu sou fãzão dele, né? Esse cara aí é gente boa pra caramba. Aí, como eu já falei há 2000 anos atrás, teve um espírito que deu um up na gente. Onde diz o seguinte, reforme-se, que eu estou com vocês, reforme-se, que ele falava no sentido simbólico, o reino dos céus lhe espera. E a gente pensa que muitas das vezes a gente diz assim, mas por que eu vou mudar? E a gente continua fazendo a pergunta errada. Por quê? Por quê? Por quê? O porquê não te dá direcionamento. O para quê te dá direção. O para quê te dá o norte. O para quê é a estrada depois da cancela. Olha como é que é a visão de futuro. Você olha para frente. Você vê o seu futuro. Bom. Então, assim, não é o me reformar por nada. É me reformar por mim. Não é pelo outro. Eu não quero reformar o outro. Eu não quero me reformar pelo João, pela Maria. Eu tenho que me reformar por mim. E o dia que eu conseguir cruzar a cancela, eu posso voltar. Porque quantas vezes eu quiser passar por aquela cancela, eu vou passar, porque eu já consegui, sabe, o bilhete. E eu o trago comigo. Essa é uma visão de futuro. É confiar no futuro. E o curioso é o seguinte, Jesus deu um exemplo clássico, em termos, assim, receita do bolo, para a gente ter confiança no futuro em se reformar. Ele, no monte, chamou um monte de gente, lugar público, sem distinção se era judeu, se era samaritano, enfim, chamou todo mundo. Conhecido como Sermão do Monte. E ele dá algumas informações sem ser condicionado a nada. E ele começa dizendo assim, bem-aventurados. Numa tradução do Severino de Celestino, ele coloca que bem-aventurados seriam avante. Vamos para frente. Então, se nós entendermos como bem-aventurados o avante, vamos lá, vamos. Ele começa assim, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha o reino dos céus. Hoje, na nossa conversa, é o após, essa cancela. É o que nos espera.
Ah, e os pobres de espírito já são alguns reformados, porque os pobres de espírito são os simples, não aquela simplicidade como nós fomos criados lá há milênios atrás pelo Criador, mas o simples em querer, em dar valor às coisas que realmente são importantes. Nada desse mundo que a gente vê aqui, dinheiro, essa matéria que, se tiver um terremoto, cai tudo. Uma doença leva a gente. Não. Essa simplicidade, é a pobreza assim, eu não tenho nada que me prenda ao mundo material. Essa ideia. E Jesus continua. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Porque a mansietude faz parte da reforma. Nós precisamos nos reformarmos para sermos mais mansos. Olha o mundo que a gente vive hoje, gente. Cadê a mansietude? Um joga bomba na casa do outro. Porque eu acho. Mas por que você acha? Não, eu quero, eu acho. Não, eu tomo a coisa do outro porque eu quero. Gente, para que isso? Eu sou contra o outro, sou a favor. Então a mansietude é um ponto a gente mexer na reforma. Ah, tem alguma coisa ali, eu não estou muito manso, eu não tenho essa mansietude de Jesus. Poxa, eu não vou ser manso igual Jesus. Um dia, daqui a alguns milhões de anos, até serei. Mas vem cá, não dá para eu ser menos guerreiro, menos brigão? E segue Jesus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A gente precisa secar mais lágrimas do que fazê-las correr. A gente ainda faz muito populações chorarem. Eu preciso me reformar para aprender a secar lágrimas e não a fazer chorar. E a gente vê muito hoje no nosso planeta pessoas fazendo as outras chorarem, impondo sofrimentos por mesquinharia. Ou a gente reforma isso, ou a gente vai chorar. Jesus continua, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Justiça. Olha, essa palavra está tão na moda ultimamente. O que é justiça? Ah, é o que me interessa? Não. É o que interessa o outro? Não. Justiça é aquilo que elege o bem para todos. O justo é aquele que não vê na execução de qualquer coisa o seu benefício próprio. Comece por aí. Porque a justiça divina, como a gente imagina, a gente não consegue ter ainda. A gente não consegue ter. Então a gente precisa ter um pouco de altruísmo. E não pensar que a justiça é para mim. No nosso planeta hoje, a justiça é para mim, é para atender a mim. Ou aos meus iguais. Isso é justiça? A gente precisa se reformar nisso. A gente precisa ser aquela sementezinha em que eu vou abrir mão de alguma coisa que provavelmente hoje em dia eu acho que é injusto, porque a gente fala assim, por que eu? Quando a gente faz essa pergunta, a gente coloca em dúvida a justiça. Ah, por que eu? Por que aconteceu comigo? Ué, porque pode acontecer com o outro. Quer dizer, com o outro é justo, contigo não? Olha que tudo... Olha, observa bem, tudo que eu estou falando agora, a gente não mexe um músculo. É tudo na nossa cabeça. Tudo no nosso espírito. Seguindo. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Observa que Jesus colocou algumas habilidades que fazem parte da reforma íntima. Você ser misericordioso faz parte. E aí lembra da confiança no futuro? Beleza, seja misericordioso. Você vai alcançar misericórdia. Então Jesus diz assim, ó, você vai chegar lá, esse é o para quê e não o porquê. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus.
Recentemente eu fiz um estudo sobre ver Deus, né? A gente tem que... Ninguém vê Deus, né, gente? Vamos pensar bem. A gente vê um ao outro, né? Ninguém vê Deus. Mas eu sinto. De várias formas. Então, se a gente entender que se eu for puro de coração, eu consigo sentir Deus, eu tenho que buscar a pureza possível, para que eu tenha a sensação de Deus possível. Porque a gente ainda não consegue sentir Deus como Jesus sentiu. Ainda não. E olha, quando a gente tem uns flashes assim, de Deus, a gente dá uma coisa assim na gente, né? Assim, caramba, daquele entusiasmo, daquele aperto bom assim no coração. Aí você tem um pouquinho de Deus, ele deu uma faísquinha ali, ó, que beleza. Isso é um norte, é um cenário muito bom. Vocês já imaginaram no futuro longo a gente conseguir perceber Deus da mesma forma que a gente percebe quando chega um amigo do lado? Imagina que você está numa dificuldade muito grande e aí chega aquele amigo assim, ainda bem que você está aqui. Não. O problema não mudou 1 milímetro, mas só o fato daquela pessoa que você ama, que você gosta, que você, enfim, que você confia estar ali, você, poxa, imagina isso com Deus. Imagina assim, legal. Só que para isso, eu tenho que estar a uma altura moral para perceber isso. Eu tenho que me reformar. Eu tenho que mudar alguma coisa em mim. Mal comparando, vou usar de novo aqui o Aristides Silva. Está entrando pouca luz aqui no Aristides Silva. O que você vai fazer? Você vai abrir uma janela. Não, para entrar mais luz. É mais ou menos assim. A gente tem que abrir uma janela para entrar mais luz. Simples assim. Assim, pô, simples, Antônio. Mas é. Jesus falou que era simples. Sois Deus, pode fazer o que eu faço e poder fazer muito mais. Não foi o que eu estou dizendo, não. Eu só estou copiando o que ele falou. Seguindo. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Promover a paz. Como a gente precisa fazer hoje? Como a gente precisa fazer isso hoje? Como que a gente precisa ter esse valor? Me permito usar Wagner, conhecido como didática. Me aborreci com Wagner, pois graças a Deus nunca aconteceu, né? Pô, beleza, amigão. Eu tive não gostei de alguma coisa que o Wagner fez ou vice-versa. Gente, releva. Para que eu vou fazer guerra? Releva. Porque é o seguinte, o que ganha as partes, um brigando com o outro? Nada. Nada. Ele vai continuar com a opinião dele, eu vou continuar com a minha. Lembra do que eu falei, que a gente não tem que dominar? A gente tem que se encontrar e não dominar o outro. Eu não tenho que fazer que o outro, você tem que fazer isso, porque eu acho que é certo. É que somos nós para achar que o outro tem que fazer que é certo. Quer dizer, eu quero reformar o outro. Bonito, vamos reformar a gente primeiro. Então por que a gente se instabiliza? Por que a gente perde a nossa paz e ainda perturba a paz do outro por uma coisa efêmera? Efêmera. Sabe por quê, no final das contas? Os dois estão errados. Porque se um estivesse certo, não estaria aqui. Está todo mundo igual, gente. Está todo mundo igual. Nessa grande estrada que eu falei, a única diferença é que um está num zigue-zague, outro está mais reto. A estrada é a mesma. Estamos uns do lado dos outros. Um do lado do outro. Mesmo lugar. Se você olhar para o lado assim, está um pouquinho à frente, aí daqui a pouco você fica na frente e fica atrás, mas todo mundo vai chegar nessa encruzilhada. Juntos. De uma forma ou de outra vai chegar juntos. Finalizando. Não as bem-aventuranças, que ainda tem mais uma, não coloquei. Bem-aventurados que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus começa prometendo o reino dos céus e termina prometendo o reino dos céus. A gente ainda tem dúvida?
que o que espera a gente é uma coisa boa? Que o que tem lá para eu alcançar está lá. Ah, Antônio, eu vou demorar 1 milhão de anos para me reformar. Não tem problema, vai estar lá. Está escrito. Está falado. Só que a gente tem que empreender algum esforço para chegar até lá. Mas, Antônio, eu não vou conseguir. Vai conseguir. Nós chegamos até aqui, gente. Nós sempre conseguiremos fazer aquilo que a gente quiser. Tudo. Eu quero. É para o bem, obviamente, né? Vamos querer nada para o equívoco, para o mal, né? Pelo amor de Deus, mesmo porque vai e volta, né? A gente precisa querer. A gente precisa seguir avante. A gente não pode desistir porque é difícil. Nós não podemos desistir. O planeta está passando por uma fase de transição, como já passou no passado. Nós passamos e vamos passar por essa também. Ah, Antônio, nós seremos capelinos. Não tem problema. Seguiremos e vamos voltar de novo para o caminho. Isso não vai mudar. Não vai mudar. Então é difícil. A gente tem dificuldade de saber em que transformar. Temos dificuldade. A gente tem dificuldade em empreender o esforço? Tem. A gente tem um pouco de medo, às vezes, até em domar as nossas má inclinações, porque a gente pode parecer fraco. Quantas vezes a gente deixa de dar um passo atrás, porque a gente acha que vai ser fraco? E muito pelo contrário. Ali a gente está dando uma ideia de eu sou forte, eu consigo vencer essa adversidade. Eu consigo passar por essa vicissitude. Então, avante. A gente tem sempre que ter isso em mente. Avante, avante. Porque a reforma, ela é necessária. A reforma, ela vai acontecer de uma forma ou de outra. Avante, Espírito Eterno. A gente escuta muito, diz que Jesus está no leme. Eu costumo dizer que Jesus está conosco, não está no leme. Fala, Jesus está, uma parte do evangelho que Jesus está comandando o barco. Eu costumo dizer, eu tenho a ideia de que Jesus está me empurrando. Vamos comigo, estou contigo. Então, meus amigos, avante, porque a reforma íntima, ela acontece. Obrigado.